Esse é o Acapso e nós vamos falar agora de dois golpes que machucaram muito o Brasil. Não foram os piores da nossa história não, tá? Eu considero os piores golpes da nossa história o golpe do Getúlio Vargas e o golpe dos militares de 64. Mas esses golpes aqui foram sérios também. No dia 15 de novembro de 1989, os militares tomaram o poder aqui no Brasil, instituíram a República aqui no Brasil, claramente violando a ordem vigente e pelos piores motivos que vocês possam imaginar. A República Brasileira tem pecado original, ela foi realmente fundada com base nas piores ideias possíveis. E o curioso é que isso foi numa data parecida com o primeiro golpe do Brasil. O primeiro golpe do Brasil foi dado no dia 12 de novembro de 1823. Vocês estão ligados na data, né? 1822 foi a independência do Brasil. Existiu o Brasil em 1822. Um ano depois, em 1823, já teve o primeiro golpe. Vamos entender esses golpes aqui, porque, caramba, né? Parece que a nossa república é feita de golpes no final das contas. E eu vou aproveitar esses dias tão tristes, esse período do ano tão triste, em que a gente fala de golpe. Golpe não resolve nada, golpe só piora a situação sempre. Mas eu vou dar uma ideia muito boa para vocês no dia 15 de novembro. Eu vou fazer um anúncio muito importante no dia 15 de novembro. Se preparem, hein? O futuro é pica. Essas notícias foram sugeridas por Henrique, o futuro é pica e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias para a gente falar aqui no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, 15 de novembro, proclamação da República. O pessoal, isso foi um golpe, certamente foi um golpe. Porque o que é um golpe num país? É quando você justamente faz uma quebra da ordem democrática, da ordem jurídica. Então, o que vai acontecer depois desse golpe? Tipicamente, você vai ter um governo fraco, que para se fortificar, para se manter no poder, vai ter que fazer um monte de concessão, de corrupção, de acordos escusos e coisa e tal, de usar violência contra opositores. Então, por isso que eu digo para vocês, aqui no Brasil, a gente está numa situação complicada, a gente está realmente com um judiciário que está forçando a barra contra a oposição, que está fazendo um monte de coisa errada, algumas pessoas chamam de golpe do judiciário, eu não sei se eu discordo disso, vamos aguardar os próximos anos para ter uma conclusão correta disso daí, mas o fato é que sim, estamos num período de exceção, num período ruim da nossa história, né? Agora, um golpe é sempre pior, porque é o que eu falo para vocês, sempre que acontece um golpe no governo, o novo governo, seja lá quem quer que esteja entrando agora, vai estar fraco, porque não tem a base institucional, não tem a base legal, não tem o apoio de 100% da população. Fatalmente vai ter que fazer um monte de concessões para governar, e com isso a situação piora muito. Foi o que aconteceu, por exemplo, no dia 15 de novembro. Né? O dia 15 de novembro de 1889 foi a Declaração da República, e muita gente comemora isso, acha bacana, porque afinal o Império é uma coisa velha, uma coisa que não presta mais e coisa e tal. E eu acho que tem sim vantagens, tá? Eu não me considero um monarquista, eu acho a monarquia tem alguns fatores muito melhores que a república, mas ela tem uma falha fundamental, que é o fato de que ela tem muito poder no imperador e que, infelizmente, a genética não garante que o filho de um bom imperador seja um bom imperador. Aqui no Brasil, a gente teve uma sorte absurda, o nosso império, que durou de 1822 até 1889, a gente teve dois bons imperadores. O Dom Pedro I foi mais ou menos, foi bom, não foi ruim. E o Dom Pedro II foi um excelente imperador. O Dom Pedro II, não tenho dúvida nenhuma, era um cara fantástico, um cara à frente do seu tempo. Se ele tivesse continuado governando o país, a gente teria mais vários anos de prosperidade. Fez a coisa certa na abolição da escravidão. Agora, quem garante que os filhos dele seriam bons governantes? Quem garante que a princesa Isabel, por exemplo, que seria a herdeira dele, né, ou os filhos da princesa Isabel teriam uma boa capacidade de governo? O problema da monarquia é isso, o problema do império é isso. A genética não garante uma pessoa equilibrada, né, e a história mostra um sem número de reinos que passaram por problemas desse tipo, a ponto de que os que são longevos, os que ficaram até hoje, são justamente aqueles imperadores, aqueles reis que não tinham poder. Né? A Inglaterra hoje em dia está assim. Mas por quê? Justamente porque a rainha da Inglaterra
né? Até a expressão rainha da Inglaterra virou uma coisa para dizer que não faz nada, né? Ou o rei da Inglaterra hoje, que é o rei Charles, não faz nada, não apita em nada. Ele tem, em tese, direito de veto em leis, ele tem alguns poderes, em tese, dentro do governo britânico, mas na prática é uma figura meramente decorativa, né? Enfim, e aí o que aconteceu em 1889? Exatamente o que você imagina. O Deodoro da Fonseca, que era amigo do Dom Pedro II, né? Olha só, filho de uma puta o cara, né? O traíra mesmo. Foi lá, deu golpe porque falaram para ele que o Dom Pedro ia afastar ele, não sei o que lá. Intriga do pessoal republicano, porque lembra, qual que era o contexto da época? O contexto da época é que Dom Pedro tinha declarado a abolição da escravidão em 1888. E o Brasil, infelizmente, era, alguns diriam que ainda é, um país atrasado pra caramba, e no final das contas ainda dependia muito de mão de obra escrava, um absurdo completo. E daí o fato do Dom Pedro ter abolido a escravidão deixou muita gente descontente nos altos círculos da República, né? E daí que gerou-se esse golpe que acabou tirando o Dom Pedro II da presidência. Não que essas pessoas conseguissem recolocar a escravidão, mas foi mais um negócio de vingança, né? Ah, você realmente fez isso, pelo menos vamos tirar você daí. Daqui para frente não vai ter mais decisão desse tipo, decisão idiota desse tipo e coisa e tal. O que é um absurdo, porque, na verdade, se teve um erro do Dom Pedro nessa história da escravidão, foi ter demorado tanto tempo para tomar essa decisão. Já era para ter abolido a escravidão muitos anos antes. O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Um absurdo completo, uma vergonha que a gente carrega na nossa história, né? Mas, enfim, justificava tirar o Dom Pedro II nesse momento? Não, porque agora ele tinha resolvido o problema. Acabou, esse grande problema acabou. Só que o pessoal quis fazer isso por vingança. O que aconteceu? Quando entrou o Deodoro da Fonseca, ele estava fraco. Tinha um monte de gente que não gostava dele. Por dois motivos. Primeiro, ele deu um golpe, né? Ele mudou a ordem brasileira e ele ainda por cima, e ele era um traíra, né? Porque ele traiu o próprio amigo, esfaqueou Dom Pedro II pelas costas, né? Esse tipo de coisa, isso é uma lição para a vida de vocês. Se você sabe de uma pessoa que costuma trair, você pode até ser amigo dela, não tem problema não, fala com ela, e aí, legal, bacana, mas nunca, nunca confie em quem trai. Porque quem traiu outra pessoa com outra pessoa, mesmo que não tenha nada a ver contigo, não tem nada a ver com você, traiu Beltrano com Cicrano, nada a ver contigo. Anota, a pessoa que trai, meu amigo, tem tendência de trair sempre. Então, no momento que a pessoa fez uma traição dessa, você anota no seu caderninho, pode ficar amigo, não precisa brigar com a pessoa, não precisa, né, mas cuidado, nunca mais confie nela. Foi o que aconteceu com o Deodoro da Fonseca. As pessoas aqui no Brasil não são idiotas, sabem que o cara é um traíra, sabiam que a qualquer momento ele poderia trair qualquer um que estivesse do lado dele. O resultado, durante o governo dele, ele precisou fazer milhões de acordos para conseguir governar, e aí piorou a situação econômica do Brasil com corrupção, com roubalheira, com inflação e não sei o que lá. E mesmo assim não conseguia ninguém confiar nele, acabou que ele pediu renúncia, vocês sabem, né? O primeiro governo republicano brasileiro não chegou ao fim, o cara pediu renúncia. E pelo menos foi digno de pedir renúncia, né? Aí assumiu o outro cara lá, que era o corno. Enfim, a gente só teve gente merda no Brasil, infelizmente, né? Durante muito tempo, só merda aqui no Brasil mesmo. Esse é o problema. Todo golpe piora a situação, não tem como melhorar a situação. E teve um outro golpe que aconteceu, esse aqui não teve tanto impacto, por quê? Porque o Brasil se tornou independente em 1822, aí Dom Pedro I colocou a Assembleia para elaborar a primeira Constituição, o pessoal começou a fazer a primeira Constituição. Aí, quando Dom Pedro I olhou para aquela Constituição que tornava ele uma rainha da Inglaterra, que dava todos os poderes para o Congresso e nenhum poder para o imperador, ele falou, não, porra nenhuma, né? Foi um autogolpe. Não foi um golpe propriamente dito, porque não teve troca de poder, mas foi um autogolpe. Ele continuou como o imperador brasileiro e simplesmente prendeu, expulsou e fez um monte de merda com o pessoal que estava fazendo a Constituição nossa, que já tirava ele de fora. Detalhe, essa Constituição era uma boa Constituição, né? O Dom Pedro I fez aquela merda de criar o poder moderador. O cara que leu, que pode até ter lido a ideia da República lá, da Revolução Francesa e coisa e tal, mas não entendeu.
porque a república é justamente você não ter um poder moderador, não ter um poder central. É você ter poderes independentes que, justamente por eles brigarem um contra os outros, nenhum deles toma o poder completo e assim evita-se uma ditadura, evita-se um comando central, né? Essa é a ideia da república, né? O Dom Pedro I não entendeu ou não quis, né? Porque aquele negócio... Dizem que o poder vicia, vocês sabem disso, né? O pessoal que depois que tem poder, meu amigo, o cara fica viciado. É muito bom você ter poder. Você manda, o pessoal obedece. É impressionante. Então, depois que a pessoa perde o poder, fica chato, a pessoa não gosta, né? Enfim, esse aqui foi o primeiro golpe. Foi o golpe um ano depois da formação do Brasil, né? A gente está acostumado com golpe. Mas o que eu falo para vocês não foi o pior, não. Na meu número, o segundo pior foi o golpe dos militares de 64 e o pior de todos foi o golpe do Getúlio Vargas, quando ele tomou o poder lá no início do século XX, né? E, enfim, é a nossa história. Um golpe atrás do outro. Que triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.